Você sabia que quase 80% da população brasileira está endividada e metade é inadimplente? Dá para acreditar? Pelo menos 78,5% das famílias brasileiras que estão endividadas, 43,78% da população que está inadimplente. Se você se encaixa nesses dados, vamos te ajudar a partir de agora, pois dá tempo de começar o próximo ano com o pé direito. A gente convidou, então, o consultor financeiro Rafael Sena. Boa tarde, bem-vindo, Rafael. Boa tarde, Vanessa. Uma honra estar aqui falando contigo. E em especial, a gente trazer uma esperança, né? Trazer uma Período esperança. de final de ano, é momento de esperança e sair das dívidas, sem dúvida, é uma esperança muito especial. A gente sempre precisa desse tipo de orientação, Rafael. A gente está chegando no fim do ano, as dívidas muitas vezes acumulam, a gente tem compromissos, né, a mais, presente, decoração, lembranças, parece que tudo acumula. E aí começa um desequilíbrio financeiro, né? Para quem está aí um pouco enforcado, o que a gente tem que fazer para deixar em dia o fim do ano, para garantir o fim do ano? Uau, para garantir o fim do ano, em primeiro lugar, a pessoa tem que tomar consciência desse momento que ela está. Uma das características dessa estatística que a gente trouxe é que dos quase 80% da população, 43% está inadimplente. Significa que não é apenas o fato de ter dívidas, mas o fato de você não conseguir pagar as dívidas que você já fez, né? Aí é bem problemático, Isso né? é muito problemático. Até trouxe aqui um dado que, por exemplo, quando a gente olha para esse cenário, em média, nessa população, 71 milhões de pessoas estão endividadas com pelo menos 3 dívidas que elas não conseguem pagar, ou seja, 3 dívidas inadimplentes. Nossa, muita coisa. E na média dá uns R$4.800 por pessoa. Acaba complicando toda a situação muito. Mensal, né? Então, assim, primeiro passo, como você comentou, é a gente ter noção do rombo, né? Do Perfeito. Problema. Colocar em planilha já ajuda, fazer anotações. Como que a gente começa essa organização? Van, eu já trabalho com isso há cerca de 10 anos. E uma das coisas que a gente percebe é que antes da gente colocar na planilha, a gente tem que saber o que me levou a estar nessa condição financeira, né? O que me levou a estar nessa dívida. Veja que podem acontecer imprevistos, né, que podem nos colocar numa situação de dívida. Aconteceu um desastre, a gente acabou de ver algumas enchentes, né, uma morte de algum familiar. Então, situações imprevistas podem levar alguém à dívida. Uma perda de emprego, né, uma diminuição de renda, a própria inflação, né, os preços que aumentam fazendo com que as pessoas percam a capacidade do seu pagamento mensal, dos seus compromissos financeiros. Sobretudo, quando a gente olha para as estatísticas, a estatística diz que apenas 12% é por falta de planejamento financeiro. No entanto, quando a gente fala, por exemplo, de imprevistos são calculáveis. Jogando bem a grosso modo, claro que não para a classe baixa, né, que uma recebe reserva, até 2.000. você diria, Perfeito. talvez? Né? Então, se você não tem uma reserva financeira, você está muito mais suscetível a passar por imprevisto. Você está vulnerável. Aconteceu imprevisto, você vai sofrer impacto daquilo e, inevitavelmente, você vai acabar entrando numa dívida. Então, como é que você não entra em dívida? Em primeiro lugar, sabendo o que te levou a entrar naquela dívida. Foi uma situação imprevista? Faça uma reserva financeira. Não foi uma situação imprevista, foi uma antecipação de sonhos. Tem uma frase que eu gosto muito, Van, que é o seguinte: se você fizer tudo aquilo que você deseja agora, você nunca vai ter aquilo que você mais deseja na vida. É verdade. Uau! Olha Quer só, fazer tudo de uma vez, aí não tem nada, não né? tem nada. Né? Eu atendo clientes que recebem 60, 70 mil reais por mês. E são clientes que, às vezes, por exemplo, empresários, médicos, eles já têm um ótimo padrão de vida, mas eles estão, às vezes, no cheque especial, estão usando dívida. Por quê? Justamente estão antecipando sonhos e um padrão de vida, por quererem antecipar esses sonhos, que isso paga um preço muito alto. Rafael, eu já ouvi falar de que é rico quem consegue administrar o dinheiro e conseguir não ficar no vermelho. Então, quem gasta, tem 100 mil e gasta 110, não é o rico que a gente gostaria que fosse. Perfeito. Quem tem 5 mil e ali consegue guardar 1.000, administra com 4, esse sim está sabendo lidar com mais sabedoria, né, o que ganha e como gasta. Faz sentido isso? Faz total sentido. O primeiro passo para a gente poder, de fato, compreender e jamais entrar em dívidas, eu tenho um programa chamado PPP, né, que é Plano de Preservação Patrimonial, um bloqueador de dívidas. O primeiro passo é eu saber o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto. Então, quanto eu ganho? Eu sou CLT, eu já sei. Joia. Quem é autônomo, um médico, um dentista, um profissional liberal, ele não sabe às vezes quanto que ele ganha, porque ele faturou, ele vai tirando pode a empresa. Ter um extra. Exato. Ou pode ficar no vermelho em algum mês. E pode ficar nos vermelhos. Então, primeiro é saber o quanto que ganha e o quanto gasta. O segundo passo é você fazer um orçamento mensal. Ou seja, você estimar
ok, dentro desse valor que eu pretendo gastar, quanto eu pretendo gastar em tais categorias? Uma saída no final de semana, quanto eu pretendo gastar de presentes no final do ano? Eu já vi gente reclamando, ai, final do ano pra mim é terrível. Por quê? Ai, porque eu me endivido para dar presentes. presente. Opa, peraí, dá um presente dentro da sua condição, né? Não algo que vai te lembrar daquilo negativamente ao longo de 12 meses. Agora, Rafael, vamos dizer que essa seja a situação de quem está nos acompanhando agora. Quer dar presente, está endividado, né? Gosta de agradar a família. Será que vale um papo com a família, abrir a real, diminuir o valor de cada presente? Funciona esse diálogo? Eu acho que funciona muito bem, principalmente com o fator de consciência. Né? Se a gente não tomar um passo de consciência para sair desse momento, a gente vai entrar num ciclo sem fim de tentar agradar outras pessoas, de tentar viver por um status que ainda não é aquilo que a pessoa está vivendo no momento. Então, dá um freio, conversar com as pessoas e definir até que ponto a gente pode desembolsar, qual o valor máximo que a gente pode ter, e daí a gente poder usufruir isso no próximo aniversário, no próximo Natal, na próxima festa. Colocar uma meta, a gente faz né? ainda melhor. Fazer uma meta, esse é um orçamento, fazer metas, né? A gente tem alguma dica para poder organizar aí a curto prazo? Curto prazo, eu posso fazer já um planejamento, como a gente estava falando, começar 2024 com o pé direito e tudo mais? Maravilha. Se a pessoa está em dívidas, primeiro passo, ela precisa fazer um orçamento mensal das contas que ela tem. Né? Quanto que ela vai gastar com combustível, com mercado, com gastronomia, que são essas saídas no final de semana. Ela faz uma lista de todos os seus gastos mensais. Se ela está em dívida, primeiro passo para ela poder falar o seguinte: eu quero 2024 no verde, não quero mais no vermelho. Então ela vai fazer um chamado reset de custos não essenciais. Ou seja, cara, aquela gastronomia que eu normalmente iria, eu não vou, mas isso é por um período pequeno. Né? Então ela vai planilhar isso para ela saber o quanto que ela vai conseguir sobrar de dinheiro. E também ela vai saber como eu posso fazer mais dinheiro. Final de ano é um momento de cupcake, é um momento de panetone. Boas ideias. Fazer novas alternativas de renda para que ela aumente a renda, diminua os gastos e com essa sobra ela consiga quitar alguma das contas que ela tinha, né, em atraso ou talvez em dívida, e aí fazer com que ela tenha mais saúde financeira para poder usufruir ainda melhor da vida. Boas dicas então, Rafael. Quitar as dívidas, pensar em uma renda extra, já pode ser o primeiro passo para entrar com o pé direito em 2024. A gente sempre quer trabalhar menos e ganhar mais, mas uma hora isso dá certo, né? Uma hora dá certo. Fazer com constância que uma hora dá certo. Valeu. Rafael, muito obrigada pela presença aqui no prazer. Ver Mais. Fica o convite para voltar mais vezes. É consultor financeiro, domina aí essas orientações que para a gente são sempre muito preciosas. Obrigada mesmo. Mais uma hora. Até.